Olá a todos e todas, novamente, eu sou o Davidson Viana e eu vou estar aqui com vocês para conversar hoje sobre transtorno afetivo bipolar, né? Como é que ele é caracterizado e qual é a linha de tratamento que a gente deve seguir neste caso. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Aí está. Então, o que é que seria, então, transtorno afetivo bipolar? Então, transtorno afetivo bipolar, ele é uma condição que é caracterizada por episódios de mania e episódios de depressão ao longo da vida da pessoa que podem se alternar. A maioria das pessoas tem ou muitos episódios depressivos ou mais episódios de mania, mas é comum também ter a alternância. A hereditariedade é um fator importante, há uma ligação clara, né, familiar, mas a gente não sabe direito a causa exata do que acontece, qual é o mecanismo fisiopatológico. E aí, por isso também que ele é um transtorno. A gente cria uma classificação categorial que está lá. Este é um evento que acontece, que tem um padrão para uma série de pessoas. Mas é importante saber que fatores biopsicossociais, estressores ambientais são muito importantes para o seu desenvolvimento. A privação do sono, por exemplo, é um elemento bem, sim, bem forte como desencadeador de episódios maníacos, por exemplo. Mas como é que eu identifico, né? Então, o que é um episódio maníaco? Uma grande confusão que o pessoal faz é confundir situações, vivências curtas de maior ansiedade, de maior empolgação, de maior euforia. Então, é comum, às vezes, os pacientes falarem: hoje em dia eu não sei o que acontece comigo, doutor. Um dia eu estou muito feliz, outro dia eu estou muito triste. O que é que eu tenho? Eu falo: você tem humanidade, isso é normal. O que não é normal, né? É quando você tem uma situação sustentada, né, num período de mais de uma semana, com um humor persistentemente elevado, expansivo ou extremamente irritado, né, com atividade sim direcionada a objetivos múltiplos, sem prender a atenção em nada e com uma energia muito aumentada. Eu vou listar aqui algum desses sintomas que tem que estar presentes, então 3 ou mais sintomas tem que estar presente por um período persistente, ou seja, acontecendo todo dia, por um período maior de uma semana. Então, essa autoestima extremamente inflada, grandiosa, a pessoa achando que, nossa, eu posso tudo, eu vou lá, nossa, e aí isso pode pôr a pessoa em risco. Diminuição da necessidade do sono, então a pessoa nem dorme mais, fica à noite acordada ouvindo, né, som alto, fazendo aulas, elaborando planos de invasão a outros países. Ela fala mais do que o habitual, tem uma pressão incrível para falar, fala, e fala rápido, além de ser loquaz, né, taquilálica, né, porque é de uma grande velocidade que às vezes a gente nem consegue entender direito o que a pessoa fala. Essa fala ela é tão rápida, né, o pensamento é tão acelerado que ele não se concatena, ele foge. Sim, ele pode ter inclusive a associação entre o pensamento, entre um conceito e outro, afrouxada. A pessoa começa a falar da história, que estava andando e caiu e viu o tênis,
e aí o tênis está com preço de tanto que eu vi na promoção do supermercado, que o supermercado que vende abacaxi, a melancia, a abóbora, sim, 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 a abóbora que apodreceu, que pegou a minha bolsa, a bolsa que está vendendo não sei aonde. Então, é uma velocidade que sim, 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 a associação ela se afrouxa, isso que a gente chama de fuga de ideias, né? E essa grande velocidade faz com que a pessoa se distraia com grande facilidade, não mantenha atenção em, em um único objeto ou em um único assunto, né? Então, aumenta muito essas atividades, né? Não só a velocidade de falar e de pensar, mas também de agir, o que pode fazer com que ela se envolva excessivamente em atividades com potencial negativo, então acaba assim, gastando demais, assim, vai numa loja e compra tudo, ela começa a achar que tem o poder de dar aumento para as pessoas, porque quer ajudar, e aí dá dinheiro para as outras pessoas, né? Às vezes ela pode se pôr em risco, né? Porque pode aumentar a atividade sexual também. Então, gente, as pessoas com esse diagnóstico que a gente identifica que está em um episódio maníaco, elas são incansáveis, né? Elas têm impulsos envolvidos em diversas atividades sem prazerosas, de alto risco, e o mais importante, elas não têm a crítica sobre isso. Às vezes o episódio maníaco vai num crescente de sim, exaltação, e, inclusive, pode desenvolver sintomas mais graves, porque pode, inclusive, afetar aí o juízo de realidade. Lembra que a gente falou? E afetando o juízo de realidade, sim, desenvolve sintomas psicóticos, né? Com principalmente conteúdos de grandeza inverossímeis. A pessoa começa a achar que é o próximo presidente, que é um milionário ou um mago com poderes incríveis, né? Então, aqui está o que é, é, eu já falei, só para dar exemplos mais desse crescente, né? A pessoa pode, inclusive, usar roupas exuberantes sim, extravagantes, né? Fazer, inclusive, associações e pela sonoridade, né? Eu falo avião e depois eu digo isso está na minha mão, que está no coração, e aí isso é uma expressão também dessa grande velocidade do pensamento que dificulta sim, as nossas associações. E aqui está um resumo, então, né? Então, ela não tem site, ou seja, ela não tem crítica sobre a sua situação. O pensamento e fala são acelerados, com um conteúdo que pode ser delirante, principalmente de grandiosidade, né? Megalomaníacos, humor exaltado, extremamente irritado, alteração do sono, né? Redução do sono, redução do apetite, inquietação e também desinibição. Então vejam que você precisa ter o conjunto dessas alterações de uma forma mais perenes, né? E os sintomas, eles devem ser suficientemente graves para prejudicar de modo acentuado o funcionamento social e ocupacional. Ele pode, inclusive, exigir hospitalização, né, a fim de prevenir danos para a pessoa e para os outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por exemplo, chamar alguns comportamentos consumistas e isolados, né? A pessoa está comprando muito, foi ao shopping e gastou dinheiro, mas qual é o contexto disso, né? Ela sempre fez isso, não, mas além desse fenômeno, aconteceu outras, sim,
sim, outros é da minha listinha de agnóstica. Não, isso foi um dia só, isso nunca mais aconteceu. Então, a gente a gente tem que estar muito cuidado para não considerar qualquer comportamento exaltado, que às vezes desagrada um familiar e outro, e aí o familiar quer usar a gente, inclusive, para então nomear este comportamento como um comportamento desviante. E esses desvios, entre aspas, eles fazem parte da humanidade. Cabe a nós ter a responsabilidade de montar o quebra-cabeça com a ajuda da história e da narrativa do outro para então ter o diagnóstico mais acurado. E então o transtorno afetivo bipolar é quando eu tenho a presença ao longo do tempo de episódios maníacos e episódios depressivos. Às vezes uma pessoa tem ao longo da vida um episódio depressivo ou tem um episódio maníaco. E esse episódio maníaco, ele pode ser, a gente viu, né, intoxicação por cocaína, né? Uma intoxicação por cocaína pode deixar a pessoa por um curto espaço de tempo, mais exaltada, é mais irritada, achando que tem muito dinheiro, que é super bonito ou bonita. Eu posso classificar, sim, esse quadro com episódio, sim, é como episódio maníaco, mas ele foi um único episódio. Sim, ele estava relacionado a uma condição clínica, porque isso é bem importante lá no diagnóstico. Essa sintomatologia ela não pode ser explicada por outra situação. Então, aí, no caso, foi um episódio maníaco, desse caso que eu descrevi, mas foi secundário a uma intoxicação por cocaína. A gente tem que observar, isso vai se repetir, vai ter um episódio maníaco novamente, ou vai ter um episódio, sim, é depressivo, é a repetição dos episódios. Então, se eu tiver o segundo, né, se eu tenho episódio maníaco, episódio, sim, é depressivo. Eu já posso considerar. É claro que a história, a evolução vai dando mais certeza no diagnóstico. Mas aí eu já posso, então, ó, ele tem uma grande chance de, sim, de ter um transtorno afetivo, sim, é bipolar. No caso do transtorno afetivo bipolar, uma vez feito o diagnóstico, os estabilizadores do humor têm evidência, este medicamento, sim, tem evidência científica suficiente para demonstrar que há prevenção de aparecer novos episódios. Então a gente precisa utilizar os estabilizadores do humor para prevenir novos episódios. Eu indico que vejam a aula específica de estabilizadores do humor, mas os três mais utilizados no mercado nacional são o lítio, né, e dois anticonvulsivantes, né, o valproato ou ácido valproico e a carbamazepina. Os três têm eficácia parecida para a prevenção de novos episódios ao longo do tempo, uma vez que a pessoa tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Isso é bem importante. Às vezes uma pessoa tem um episódio e aí eu já introduzo o medicamento. Às vezes a pessoa vem com um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, mas quando com o tempo a gente reconstitui a história, a gente não consegue localizar o episódio maníaco ou o episódio depressivo ao longo do tempo, sabe? A gente às vezes localiza apenas sintomatologias pontuais que não foram graves o suficiente, e às vezes a pessoa já está tomando lá o estabilizador do humor. Eu tenho que, que fazer o segmento considerando os seus efeitos colaterais, que está na aula específica de estabilizadores do humor, e no caso específico do lítio, que inclusive é o psicofármaco para se iniciar, né? A gente tem que sempre
ver o nível sérico, sim, do lítio a partir do exame, né, a litemia sérica, né, porque aí eu tenho que seguir se o lítio está no parâmetro dentro do intervalo laboratorial ou não. E o segundo motivo para fazer este segmento próximo do lítio é para ficar acompanhando se há risco de maior intoxicação pelo lítio ou não. Mas, ok, eu tenho estabilizador do humor, que o nome é meio ruim, né? Porque o lítio ele não estabiliza o humor, né? A carbamazepina, a orçoprónica, também não estabiliza humor nenhum. Ou seja, não existe medicamento que deixa o humor equilibrado, né? Existe o medicamento que, para pessoas com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, eles sim previnem, diminui a chance, né? Não é que elimina, né? Mas que diminui a chance bastante de ter novos episódios depressivos ou maníacos, né? Então é importante a gente tirar essa confusão que o nome acaba levando. A gente às vezes não lê sobre e aí fica só no nome. Então isso quer dizer isso. Mas no episódio maníaco em si, né, nesse que a gente descreveu, de maior agitação, às vezes a gente tem que utilizar substâncias que controlem sim, a motricidade e até mesmo mais sedativas. Então, a gente pode utilizar antipsicóticos, também benzodiazepínicos, por períodos curtos enquanto durarem os sintomas maníacos. Então, antipsicóticos como a risperidona, haloperidol, olanzapina, quetiapina e ziprasidona, eles podem ser utilizados nas fases agudas de maior agitação, assim como os benzodiazepínicos para ajudar na indução do sono. Então esses são medicamentos para a fase aguda, né? Para a fase da manutenção, são os estabilizadores do a escolha, a gente sempre pode tentar oferecer primeiro o lítio, né? Mas isso tem que ser discutido de novo com o usuário, apresentando os possíveis efeitos colaterais de cada um desses, desses medicamentos, para que a pessoa participe de sua escolha. E, além disso, é a mesma questão relacionada ao transtorno depressivo, né? Sim, outras ofertas, né, psicoterapia, terapia comunitária, meditação, né, sim, mindfulness, auriculoterapia, acupuntura. Claro que a gente não vai ofertar assim, que nem a oferta de um cardápio de lanchonete. Sim, sim, às vezes aí tem que sentir a vibe da pessoa, a demanda, sim, é da pessoa. Às vezes é uma pessoa com questões muito pessoais, que o estresse em casa com o filho que usa drogas tem piorado o quadro. Então, a gente tem que olhar esse filho também que usa drogas, a gente tem que acolher esse sofrimento dela. Às vezes ela é sozinha em casa porque não tem mais ninguém, então ela precisa de mais atividades de convivência. Ou seja, a oferta, para além da medicamentosa, ela tem que ser muito sintonizada com o momento de vida, sim, de cada um. E para isso a gente precisa conhecer os nossos usuários para além dos diagnósticos. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima aula.